Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Neto Santos, que me pediu para falar sobre as divergências entre os homossexuais e os religiosos. Isso em função de uma série de desventuras protagonizadas por alguns deputados do nosso Congresso. É um daqueles vídeos para gerar polêmica. Há momentos na vida em que eu prefiro me manter afastada de certas polêmicas. E também eu tenho uma certa ojeriza a preparar esses vídeos com temática religiosa, porque eles atraem ao meu canal todo tipo de gente esquisita que não está nem um pouco interessada em história, em historiografia ou em filosofia, e sim em discutir elementos da religiosidade que para mim não tem a mesma importância que as questões historiográficas. Então, eu estou respondendo ao Neto porque ele se mostrou extremamente interessado e me parece que esse é um daqueles vídeos que é muito mais de opinião do que uma fonte de pesquisa. É importante que se pense que as religiões derivadas do chamado ramo abraâmico, quer dizer, dos descendentes de Abraão, que seriam o judaísmo, o cristianismo e o islamismo pela ordem de chegada, são religiões, como eu já disse várias vezes, surgidas na Idade do Bronze, em um lugarzinho medonho lá no deserto e que não tem qualquer sofisticação intelectual quando comparadas com outras religiões do Oriente. Um dos grandes problemas desse tipo de vertente religiosa é que os livros que foram eleitos como sagrados são considerados manuais de comportamento ainda nos dias atuais, o que é um tremendo anacronismo, porque não dá para nós que vivemos numa sociedade industrial e tecnológica pós-moderna basearmos as nossas convicções e comportamentos em manuais de comportamento gerados para pastores na Idade do Bronze no meio do deserto. Aí é que entra a questão da criminalização e da condenação de sexualidades não voltadas para a reprodução. Porque o único motivo pelo qual o Levítico condena o sexo entre pessoas do mesmo gênero é exatamente porque esse sexo não vai gerar prole. Uma das máximas, uma das instruções mais seguidas pelos praticantes das religiões do livro é o crescei e multiplicai-vos. E é por causa disso que nós estamos com todos os problemas que estamos no mundo atual, se vocês me permitem uma crítica. Não dá para crescer indiscriminadamente e não dá para multiplicar sem pensar nas consequências de cada ato. Cada vida que se coloca no mundo deve ser colocada com responsabilidade e não porque Deus mandou ou Deus vai prover. Isso é uma tolice. Mas até aí, por causa dessa máxima do crescei e multiplicai-vos, o Levítico condena o sexo entre pessoas do mesmo gênero. E aí entra uma questão. O Levítico está no Pentateuco, que é a Torá judaica. Lá existem uma série de sugestões. Se fosse para seguir o Levítico, não se poderia ter leite e peixe numa mesma bancada, numa cozinha, não se poderia comer camarão, não se poderia comer lagosta,
nenhum judeu ou mesmo cristão poderia comer. Fala-se muito no tabu da carne de porco, mas existem uma série de outros tabus no Levítico que as pessoas fingem que não existem, principalmente em relação aos frutos do mar, que na época eram conselhos práticos, porque a carne apodrecia com uma velocidade imensa no deserto. Se você está no deserto e está relativamente longe do mar, se você come frutos do mar estragados, você morre. Então, existe uma lógica para muito do que está no Levítico, mas é uma lógica datada, é uma lógica de época que não deveria ser aplicada hoje. Por outro lado, eu tenho uma verdadeira implicância com os cristãos que aplicam a Torá. Porque se você é cristão e você segue Jesus, você deveria se espelhar no Novo Testamento e não sair caçando restrições judaicas do Antigo Testamento que não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus disse. Isso para dizer o mínimo. Uma vez contextualizado por que o Levítico foi escrito, restaria perguntar por que alguém ainda dá importância a esse tipo de restrição. Por que alguém puxa um livro que tem 2.600 ou 2.800 anos e tenta mandar na sexualidade dos outros, tenta manipular o que entendemos por família, lar ou como convivemos às portas fechadas dos nossos quartos. É um nível de invasão inaceitável, sendo que aqui no Ocidente, a constituição da maioria das repúblicas democráticas ou mesmo das monarquias constitucionais nos permite a liberdade. A Bíblia não pode se sobrepor à Constituição em nenhum país civilizado. Se você permite que a Bíblia chute a Constituição ou rasgue as suas páginas, você é o que você é. Pensem bastante nisso. Pensem que tipo de pessoa acredita que pode brandir uma escritura qualquer na sua cara e dizer como é que você deve amar, como você deve constituir sua família. Se o Estado permite que você constitua sua família nos seus termos, a religião deveria ficar quieta, porque ela está aqui de favor. É o Estado que permite que a religião exista. Então a religião não pode mandar em um país laico. Dito isso, as pessoas vão e votam fundamentalistas. E não são só fundamentalistas pentecostais. Há muito católico recalcitrante no nosso Congresso. Há muito católico recalcitrante no nosso sistema judiciário. Há de tudo por aí. A única base de uma sociedade democrática sobreviver é a tolerância. A única maneira do Estado democrático de direito funcionar e garantir as liberdades previstas na Constituição é impedindo que fanáticos de qualquer tipo se apossem dos instrumentos, tanto para legislar quanto para julgar ou para executar as funções do Estado. Se você aceita a liberdade de cultos, você deve praticar o seu culto porta dentro da sua igreja ou porta dentro da sua casa. O espaço público, ele é público porque nós vivemos em uma república. Ele é público para que nós convivamos em harmonia e respeitemos uns aos outros. Você não pode bater de porta em porta impingindo a sua
religião, você não pode sair em procissão esfregando a sua religiosidade na cara das pessoas. Aceitamos tudo isso em nome da paz, mas existe uma linha muito tênue a partir da qual a simples manifestação religiosa vira imposição. É necessário que a sociedade se mantenha vigilante para que essa imposição não se concretize. E a questão da homossexualidade é a questão que vem pegando ultimamente. Nos últimos 30 anos tem sido a legalização do aborto. E nem vou entrar nessa questão específica, porque o direito da mulher à posse do seu próprio corpo deveria ser garantido em lei. Não é um pastor ou um padre que sabem melhor do que nós o que nós queremos ou precisamos. Não deveria ser necessário sequer que se dissesse a essas pessoas para guardarem as suas opiniões para si, quanto mais para pararem de impor a sua moralidade dúbia à sociedade. Na questão da homossexualidade, é necessário que se pense que país nós queremos. Se nós queremos um lugar em que hipocrisia e falsa moral vão reinar, ou se nós queremos um país que pertença a todos que nele vivem. A homossexualidade não é pecado porque esse pastor ou aquele padre disse que era. O que é o pecado? Isso por si já renderia, como rendeu, debates filosóficos que se estenderam por séculos. Homossexualidade não é pedofilia, como os pentecostais teimam em aproximar. As questões de gênero precisam ser discutidas, mas precisam ser discutidas entre adultos e com tolerância, porque a maior parte das pessoas que está apitando nesses assuntos sequer sabe o que é gênero. São pessoas que nem sequer admitiram que as mulheres têm direitos e que querem apagar os homossexuais da existência terrena. São pessoas com quem não se pode dialogar, são pessoas com quem não se pode discutir. E nesse momento, a única opção é que a República se manifeste e coloque essas pessoas em seu devido lugar. O que certamente não vai acontecer. Eu espero sinceramente que não nos tornemos um país tacanho e deprimente como os Estados Unidos, que a diversidade que caracterizou o Brasil até hoje continue a existir e que nós possamos cada vez mais reafirmar a vocação para a diversidade e que nós possamos conseguir que todos os setores sociais tenham seus direitos respeitados. Esse, como eu disse, é um vídeo de opinião. De histórico ou historiográfico não tem absolutamente nada, até porque essa é uma discussão que não passa por registros históricos. É uma discussão sobre mentalidades, é uma discussão sobre fanatismo e sobre o caráter tacanho do pensamento único. O que eu sugiro ao neto é que acompanhe de perto o que está acontecendo no resto do Ocidente. A legalização do casamento igualitário chegou e está cada vez mais se impondo. Nesse momento caminha em passo de lesma, mas é muito mais do que se poderia sonhar 30 anos atrás. Então é uma questão de tempo, e é uma questão de tempo para que o debate se sofistique e essas pessoas que não têm capacidade para debater sejam relegadas ao ostracismo. O que é importante é que o resto de nós permaneça atento para que essas pessoas não tenham acesso a posições administrativas em que possam prejudicar a sociedade para reafirmar
suas convicções religiosas. Olho vivo, então, e a vocês, meus amigos, fica a dica de sempre. Qualquer comentário, sugestão, eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar por aqui. Se você é cristão e não gostou desse vídeo, ou se você tem ojeriza por homossexuais, ou se você tem qualquer opinião extremada sobre o assunto, guarde-a para você, porque eu instituía meu canal e as minhas páginas para o diálogo, não para receber o ódio de quem não sabe conviver em sociedade. Eu estou me lixando para a opinião de quem prega a violência. Eu defendo a tolerância. E é exatamente porque eu sou tolerante e pessoas como eu são tolerantes que você consegue ter a sua opinião. Então, respeite as nossas. Até breve.